Olha, o presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, né, que nem sempre está dizendo a verdade, aliás, nem sempre foi até generoso, né? Está dizendo muito pouco de verdade o presidente. Ele disse que concordou com o voto de Cássio Marques a favor de Lula em ação na segunda turma do STF. Disso aí realmente eu não duvido. Na semana passada, os ministros rejeitaram um recurso apresentado pela Procuradoria-Geral da República que solicitava a manutenção do depoimento de Antônio Palocci em um processo de Lula. O voto de Cássio Marques formou maioria para beneficiar o petista. Na live de ontem, Bolsonaro alegou que o julgamento não era sobre o mérito, mas sim referente a embargos de declaração, como se isso alterasse muita coisa. Solta a sonora que esse programa é generoso, produção. Se eu tivesse no lugar dele, eu teria votado essas três coisas da mesma maneira. Que são as três coisas? Para deixar bem claro. O embargo de declaração lá do Lula, a questão da amante e essa questão da vacina de hoje. Eu votaria exatamente como o Cássio votou. Você sabe como ele votou? Você não sabe. Tá aí o bolsopetismo ilustrado. É bastante emblemático de tudo aquilo que a gente tem dito, que Jair Bolsonaro se comporta cada vez mais como Lula, principalmente depois do estouro do mensalão ali em 2005, quando Lula precisou colocar mais o MDB no governo, fazer esse toma lá da cá com o pessoal do Centrão. Jair Bolsonaro está se comportando igualzinho, e como tem telhado de vidro familiar, e hoje a gente vai explorar muito isso, com verdades incômodas para o bolsonarismo, ele está ali aliado à turma que quer aliviar a barra dos investigados, dos réus, dos condenados. Então, o Cássio Marques, que ele colocou no Supremo Tribunal Federal para fazer precisamente isso que está fazendo, está lá, sendo do agrado dele. Inclusive, a minha coluna na Cruzoé, que saiu hoje, nessa edição, vocês podem ler lá em cruzoé.com.br/Felipe, tem justamente o título: A afinidade entre Jair Bolsonaro e Cássio Nunes Marques. Aliás, vale a pena detalhar esse caso, né, que o Cássio Marques votou a favor do Lula. Ele rejeitou o recurso da PGR, que pedia a manutenção da colaboração do Antônio Palocci nos autos desse processo, só para detalhar aquilo que a gente já disse, em que o Lula é acusado de receber 12 milhões e 500 mil reais de propina da Odebrecht, referente à compra de imóvel para abrigar o Instituto Lula. E assim como aconteceu no caso do Eunício Oliveira, que o Cássio Marques votou pelo arquivamento, ele votou junto, formando maioria, com Gilmar Mendes e com o Ricardo Lewandowski. Nessa segunda turma do STF, que já havia indicado, eu boto entre aspas, parcialidade do ex-juiz da Lava Jato em Curitiba, Sérgio Moro, na juntada desses depoimentos do Antônio Palocci. Então é de surpreender que Jair Bolsonaro fique ao lado do Lula contra o Sérgio Moro. Não é isso que vem acontecendo nos últimos meses? Tanto por pessoas proeminentes no governo, quanto pelos militantes bolsonaristas nas redes sociais, todos estão fazendo o mesmo nível de ataque contra o ex-juiz que prendeu gente poderosa. Obviamente com provas, obviamente depois de investigações, obviamente justificando a sua sentença. Mas está todo mundo ali atacando porque é uma figura incômoda no meio político, nesse meio político delinquente que a gente tem no Brasil. Uma pessoa que segue princípios e valores, que se recusa a passar pano para uma alteração na Polícia Federal, para colocar lá o Alexandre Ramagem, a gente vai falar dele no programa de hoje, é uma pessoa expelida desse meio. Querem deixá-lo de lado porque a firmeza moral, a tentativa realmente de endurecer a legislação penal para prender bandido, porque é disso que se trata. Lava Jato, do que se trata a força-tarefa? De cumprir a lei para que político que é bandido vá para a cadeia, para que empresário que é bandido vá para a cadeia. Não é para que político que faz as suas coisas direitinho lá vá para a cadeia, não. Isso é o que eles tentam dizer. Estão criminalizando a política. Isso é papo de político bandido que tenta se escorar na profissão, tenta se escorar na classe, em toda a categoria, para tentar limpar a própria sujeira com esse pertencimento a um grupo que é legítimo, a categoria dos políticos.
Aí não, eles dizem que está criminalizando a política porque o sujeito roubou e está sendo preso porque roubou. Então é disso que se trata, do cumprimento da lei. O que não acontecia no Brasil, em muitos casos, é claro que em alguns casos acontecia uma prisão ou outra por corrupção, etc., mas muito raramente de gente poderosa. Então a Lava Jato foi um avanço institucional que eles estão desmontando agora, com a complacência e a liderança, para falar a verdade, de Jair Bolsonaro. Aliás, Renan Calheiros celebrou o desmonte que Jair Bolsonaro está fazendo no sistema de combate à corrupção e cujas etapas nós apontamos desde o começo, fazendo todas as análises. Então, está lá o Cássio Marques votando no Supremo Tribunal Federal para proteger a turma do Centrão. O caso do Eunício Oliveira é um caso relativo ao Odebrecht também, a acusação de ter recebido propina da Odebrecht. E sabe quem recebeu propina da Odebrecht, inclusive conforme uma denúncia da própria PGR? O Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, parlamentar do Centrão, que é um dos padrinhos da indicação do próprio Cássio Marques. Então vocês vejam que o Cássio Marques está lá ajudando a engavetar casos relacionados aos políticos listados no departamento de propina da Odebrecht, como seu padrinho político, que defendia a sua indicação para tribunais superiores desde junho de 2019, como eu mostrei nesse programa meses atrás. Tem lá a declaração dele falando do nosso Cássio. É o nosso Cássio do Centrão. É o Bolsonaro do Centrão, era o Bolsonaro do PP, está querendo voltar agora para algum partido, porque fracassou e assumiu até nesses dias. Eu fiz um vídeo, olha, para vocês da rádio, que passaram a acompanhar o programa depois, 5 meses atrás, eu publiquei um vídeo no nosso canal de YouTube chamado O Fracasso do Partido Bolsonarista. 5 meses depois da publicação desse vídeo, Bolsonaro falou, não consegui formar o partido Aliança pelo Brasil. E agora está lá vendo para qual partido do Centrão ele vai para ter uma base partidária para 2022. Tem lá sempre alguma conversa com Luciano Bivar, PSL e tal, PTB do Roberto Jefferson, principalmente o PP. Vamos ver para onde o Bolsonaro vai. Mas ataca todo mundo, hoje estava atacando a imprensa, vamos falar disso mais tarde, mas não consegue realizar. Cadê todo esse povo em nome do qual ele fala que não consegue fazer assinatura suficiente para criar um partido? Então esse é o presidente que também disse, vamos continuar aqui com os vídeos, que a Lava Jato está a todo vapor em seu governo. Vocês vejam a cara de pau. O Procurador-Geral da República, que ele indicou e que é um inimigo da Lava Jato, que dá entrevista na TV PT falando mal da Força Tarefa, está lá, prorrogou só até janeiro a Lava Jato. No Rio de Janeiro, que obviamente gerou uma reação do coordenador Eduardo Elage, como a gente estava, inclusive, lembrando ontem aqui. E ele está dizendo que a Lava Jato está a todo vapor e tal, porque ele desmonta e finge que tudo está correndo às mil maravilhas. A gente mostrou outro dia o Procurador-Geral da República no vídeo, prestando contas aqui, presidente, prestando conta para o padrinho político dele. Ele não tem que prestar conta para o padrinho político, tem que prestar contas para a sociedade. Está lá fingindo que está fazendo alguma coisa pelo sistema de combate à corrupção, quando a gente mostra nas reportagens especiais da Cruzoé, aqui nas nossas análises, que ele está enfraquecendo, está desmontando, está sobrecarregando determinados investigadores. Então a gente fica de olho nessa discrepância que existe e muitas vezes nesse paradoxo, nessa contradição em relação ao discurso e à prática. Muita gente no Brasil ainda é hipnotizada por discurso de político. Político fala, a pessoa acha que é a realidade, só porque ele expressou aquilo. Aí aprende a repetir e acha que está falando alguma coisa que está acontecendo. Está cheio de gente aí lucrando com esse governo, inclusive do mercado da comunicação, falando sobre um universo paralelo. É a segunda realidade do Dom Quixote, né? Como eu escrevi lá no artigo Dom Bolsonaro del Centrão. Estão lá falando sobre coisas que não existem. Enquanto aqui a gente está tratando da realidade, tanto que as notícias do dia estão simplesmente comprovando tudo que a gente vem dizendo nos últimos meses.